O Barnabé olha para a Návia. O dia que a gente entrou na mansão. Ok. Vocês entraram lá na mansão? E aconteceu o quê? A Návia, ela dá uns passos para frente. O Otávio saindo aqui. A Návia dá uns passos para frente, ela... Eu devia ter uns 10 anos na época. O Evandro era mais velho um pouco, ele tinha uns 15. Ele era completamente diferente nessa época. O Barnabé, ele complementa. Ele era sempre o mais empolgado da turma. Ele ficava falando sem parar com todo mundo. Eu quero me aproximar, mestre, só pra ouvir melhor. Ok. A Návia... na verdade, foi nesse dia que ele mudou completamente. Foi quando tudo mudou. A Lívia, ela sempre gostou muito de livros. Ela ficava lendo para todo mundo. Inclusive, cadê ela? Tá. Alguém... Depois a gente procura ela. Ok. Provavelmente ela tá em casa, ela sempre fica em casa. Enganação. Perfeito, bebê. Perícia. E eu ainda vou gastar... 2 pontos... Não vou gastar, não. Não vou gastar. Você que sabe. Não vou gastar. Mas é com... Enganação com... Enganação com presença. É preciso rolar também? Você não mentiu. 18. Ok. Mais 5 da perícia. Eu espero que ela esteja bem, pelo menos. Deve estar bêbada. Ela bebe mesmo. Ela sempre ficava... Ela lia muito. A gente mal via ela. Ela era praticamente proibida de sair de casa. Mas ela gostava muito de ficar contando as histórias dos livros que ela lia. Parece ter uma biblioteca muito grande dentro da mansão. E ela gostava também de ficar criando as próprias histórias. A Návia, ela contava pra gente umas histórias que ela ficava inventando sobre o pintor e sobre como ele era um assassino, porque ela odiava ele. E o Evandro, ele era o que mais gostava das histórias dela. E ele sempre queria entrar naquela mansão, ele sempre queria ver com os próprios olhos a mansão do pintor, como era dentro dela. E eventualmente ele conseguiu deixar todo mundo animado e empolgado pra gente tentar entrar escondido na mansão. Ele conseguiu convencer até o Bartô, que não queria sair de casa de jeito nenhum. E aí, no meio da noite, a gente saiu escondido, todo mundo. A gente foi pro vilarejo. Eu, a Berenice, a Návia, o Evandro e o Bartô. A gente estava muito empolgado. Eu estava mais empolgado que todo mundo. Eu ia finalmente conhecer a biblioteca que a Lívia ficava falando, cheia de livro. A gente chegou lá, ela contou a história do pintor assassino. Honestamente, eu nunca liguei muito para essas coisas. Mas ela ficava falando que o Constantino pintava os quadros com o sangue da esposa dele. Que ela via ele carregando os corpos. Mas a verdade, ela me contou o segredo dela. Ela nunca tinha visto o pintor na vida dela. Ele vivia só no 3º andar. E os pais dela nunca deixaram ela subir. Nunca. A vida inteira dela. Mas esse foi o dia que isso mudou. A gente chegou na mansão, o Evandro saiu sozinho, empolgado para um dos cantos. Queria explorar, queria ver o que tinha. E eu, o Bartô e a minha irmã, a gente foi pro 2º andar. Eu e a Lívia, a Návia fala, a gente foi pra biblioteca. Eu estava muito empolgada para ver todos os livros que tinha lá. E vocês não tinham um mapa, alguma coisa assim? O Barnabé, nossa, é verdade. O Bartô tinha, acho que de algum jeito ele tinha as plantas da mansão, alguma coisa que mostrava onde que subia pro 3º andar. A gente estava indo pro canto da casa onde ficava a escada, e minha irmã, a Berenice, ela queria ir no banheiro a cada 3 minutos. A gente ficou esperando ela ir no banheiro, eu e o Bartô. E a gente ouviu um barulho estranho vindo do quarto, logo do lado do banheiro, do 2º andar. Era uma sala meio escura, mas parecia ter umas coisas de costura, alguma coisa. E tinha um negócio aberto na parede. Estava cheio de chave. E uma delas estava marcando 3º andar.
a nave... e a gente, eu e a Lívia, a gente foi atrás do Evandro, que tinha sumido. E a gente pegou ele lá no escritório, tava mexendo em um monte de coisa. A Lívia brigou com ele, falou que não era pra mexer nas coisas do escritório. E aí a gente acabou subindo pra encontrar todo mundo. E aí quando a gente chegou lá em cima, eles já estavam voltando e eles estavam com a chave do terceiro andar. Na verdade, ele olha pra Návia. Eu não lembro de você ter subido com a gente, né? Eu não lembro, você ficou... Aí ela, não, eu fingi que eu ia subir, mas eu voltei. Eu queria ler mais um pouco na biblioteca e, honestamente, não me interessava ficar vendo essas histórias de pintor. Eu só lembro que eu desci pra escada, eu desci pra biblioteca e vocês todos saíram gritando lá de dentro, lá de cima, do terceiro andar. Voltando, vocês querem falar alguma coisa enquanto isso? Não, a gente tá ouvindo, a gente tá ouvindo a história A Mili bem... tá assim, ó. Tá ouvindo bastante a história. Continuando, melhor? o Barnabé e a Návia contavam a história. E a Návia havia comentado sobre como ela ficou na biblioteca e de repente só ouviu um monte de gente gritando e saindo correndo do terceiro andar. Mas quem que gritou? Todo mundo. O Barnabé, Todo mundo. essa parte eu gritei, todo mundo gritou. Mas, Mas por quê? A gente subiu no terceiro andar. Ficava numa porta trancada no canto. E a gente tava... Eu tava começando, honestamente... eu era novinho, eu tava começando a ficar com medo, mas... O Evandro tava tão empolgado. O Bartô já tava querendo ir embora. Mas ele conseguiu. Ele levou a gente lá pra cima. Era um corredor com um monte de quadro estranho. Todo mundo estava se sentindo estranho. O Bartô queria voltar, mas a gente continuou seguindo em frente. Eu lembro até do Evandro entrando no banheiro lá em cima e gritando: nossa, isso aqui é maior que minha casa. A Lívia estava logo ao lado. Ela parecia estar encantada, assustada. É a primeira vez que ela tinha subido também. E ela mandou todo mundo ficar quieto. Ela estava vendo alguma coisa na porta. Provavelmente eram os pais dela dormindo. E a partir daí, eu fiquei um pouco mais para trás, que eu estava com medo. Eu só lembro de ver o Bartô, a minha irmã e o Evandro no final do corredor, olhando para uma porta à direita. Eles estavam abrindo e alguma coisa aconteceu. Eles viram alguma coisa ou alguém. Deu um barulho de alguma coisa caindo, eu não lembro direito. E eles só saíram correndo, gritando. O Evandro saiu desesperado. E depois todo mundo saiu correndo atrás. Eu saí junto correndo com medo. Então só uma pessoa viu que tinha nessa porta ou ninguém viu porra nenhuma? Você perguntou isso pro Barnabé? Pra ele, sim, pra Návia. O Evandro viu, mas ele mudou completamente. A nave entra. O Evandro, ele desceu correndo e ele entrou na biblioteca, me pegou pela mão e a gente saiu fugindo para fora da mansão, sem nem olhar para trás. Eu nunca vi ele daquele jeito. E a gente nunca mais voltou lá. Eu perguntei para ele desde aquele dia. E ele mudou. Ele nunca mais conseguiu olhar na cara do Bartô. Ele sempre saía de perto quando o Bartô chegava. Dá um teste de intuição, você e você. Intuição com presença? Presença. 25. Intuição não é inteligência, não? 18. É presença. Esse daí é? Então, tá. Intuição é presença. 18. 25. 18. Você percebe que a nave ela dá uma tremidinha assim quando ela fala sobre o Evandro não falar sobre o que aconteceu. Nave. Ele não falou mesmo? É ele só que percebe. Nave. O Evandro realmente nunca falou pra você nada disso? Dá um teste de diplomacia pra mim. Com presença, né? Presença também. Dia de descobertas. 14. Nossa, 11. Não. Ele sempre evitava falar sobre isso. Mas de todas as conversas que eu tive, não parecia que ele tinha raiva do Evandro igual todo mundo acredita,
do Bartô igual todo mundo acreditava. Parecia que ele tinha culpa. O que ninguém nunca entendeu é que foi logo nesse dia, o Barnabé fala, que ele ficou com aquela marca estranha na mão. E começou a ter as crises dele. Ele tinha dificuldade de entender o que estava acontecendo e ficava falando sozinho às vezes, reclamava de um barulho alto que ele não parava de escutar e que ninguém mais escutava. Então alguma coisa que ele viu fez ele sentir isso. Foi aí que a gente começou a falar entre si, brincar. Que a mansão era amaldiçoada. A Lívia falava muito isso e a gente meio que pegou entre todo mundo. E o padre Francisco ficava falando que a mansão era um lugar maligno, que ninguém devia entrar naquele lugar. Como eu disse, e toda vez que eu falava com o Evandro, ele só brigava comigo, dizendo que não existia essa historinha de monstrinho, de fantasminha, e que o que eles viram dentro da porta era o pintor. Eles viram o pintor.